Sejam bem-vindos, saudosos amigos! O Brasil sempre foi lembrado por exportar craques para os maiores clubes do planeta. Mas existe um fato curioso, pouco lembrado e que atravessa quase um século de mundiais. Desde 1934, jogadores nascidos no Brasil já disputaram Copas do Mundo defendendo as cores de outros países. Alguns deles, inclusive, chegaram a enfrentar a própria seleção brasileira. E em um caso ainda mais impressionante, um brasileiro foi campeão do mundo, jogando por outra seleção. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos ao que interessa. Para entender como isso é possível, é preciso falar do Estatuto da FIFA. Um jogador pode defender uma seleção diferente daquela de seu país de nascimento, caso possua dupla nacionalidade, ascendência familiar ou tenha vivido 5 anos no país. O primeiro caso aconteceu ainda na década de 30. O ponta-direita Anfilogino Guarizzi, mais conhecido como Filó, iniciou sua carreira na Portuguesa em 1922, mas foi no Corinthians que se transformou em ídolo. Em 1925, Filó foi convocado pela seleção brasileira para disputar o Campeonato Sul-Americano, onde fez seus 4 jogos oficiais pelo Brasil. Filó era esperado para integrar a seleção na Copa de 1930. Entretanto, um desentendimento entre as ligas carioca e paulista fez com que apenas jogadores do Rio de Janeiro fossem convocados. Em 1931, ele foi jogar na Lazio, onde passou a ser chamado de Guarizzi. Filó era o principal jogador do clube e em 1934, após ser artilheiro do time na temporada anterior, foi convocado pela Itália para a Copa do Mundo, já que era filho de italiana. Guarizzi atuou apenas na estreia da Esquadra Azzurra contra os Estados Unidos, e ao lado de craques como Giuseppe Meazza e Angelo Schiavio faturou a Copa. Ele foi o primeiro jogador da Lazio a ter essa honra e ainda por cima acabou sendo o primeiro brasileiro a levantar a taça da Copa do Mundo. Quase 30 anos depois, um caso ainda mais curioso aconteceria. O atacante José Altafini, conhecido no Brasil como Mazzola, foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1958, inclusive fazendo o primeiro gol brasileiro naquela Copa. Após a Copa, ele se transferiu para o Milan, e como a CBD tinha uma política de não convocar atletas que atuavam fora do país, em 1961 ele resolveu jogar pela seleção italiana. Em 1962 ele voltou à Copa do Mundo defendendo a Itália, dessa vez com o nome de Altafini. A Itália não passou da fase de grupos, e a FIFA anunciou que não seria mais permitido o uso de jogadores naturalizados que já haviam defendido as seleções de seus países de nascimento, encerrando assim a passagem de Altafini pela Azzurra. Outro brasileiro que atuou pela Itália em 1962 foi Angelo Sormani, que iniciou sua carreira no Santos e era conhecido pelos italianos como o Pelé Branco. Sormani atuou apenas na partida contra a Suíça. Esse tipo de situação só voltaria a ganhar destaque em 1990. Na Copa da Itália, o meio-campista Alexandre Guimarães, nascido em Maceió e que se mudou para Costa Rica com 11 anos, tornou-se o primeiro brasileiro a enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo. Ídolo do Saprissa, Alexandre entrou no decorrer da partida entre Brasil e Costa Rica, na primeira fase da Copa. O Brasil venceu por 1-0, gol de Miller. Curiosamente, Alexandre se tornou treinador da Costa Rica e enfrentou a seleção brasileira em 2002, quando o Brasil venceu por 5-2. Já seu filho Celso Borges, nascido em São José, disputou a Copa de 2014 no Brasil. A partir dos anos 90, os casos começaram a se multiplicar. Brasileiros passaram a aparecer em diversas seleções ao redor do mundo. O atacante Zaguinho, filho de Zague e ídolo corintiano, nasceu no México, mas aos 3 anos voltou ao Brasil, onde cresceu e iniciou sua carreira no Corinthians. Aos 18 anos decidiu retornar ao México, onde se tornou ídolo do América. Em 1994 fez parte da seleção azteca. Em 1998 tivemos 3 casos. Wagner Lopes, que iniciou sua carreira no São Paulo e em 1987 transferiu-se para o Japão, defendeu a seleção do Sol Nascente na sua primeira participação em Copas do Mundo. Já 2 maranhenses participaram da Copa da França. Clayton defendeu a Tunísia e Oliveira, um dos destaques da Fiorentina, foi o atacante da Bélgica no Mundial. Em 2002, no ano do pentacampeonato, o zagueiro Clayton voltou a defender a Tunísia e o meio-campista Alex Santos defendeu os anfitriões japoneses. Alex voltaria a ser convocado em 2006 pelo técnico Zico, então treinador do Japão, quando enfrentaram o Brasil na primeira fase. Também em 2006, o México contou com o meia Sinha, ex-América de Rio Preto, que havia se naturalizado mexicano.
A Tunísia contou com o atacante Francileu dos Santos, que havia se naturalizado em 2003. Já a Espanha contou com Marco Senna, ídolo do Villarreal, que 2 anos depois conquistaria a Eurocopa pela Fúria, sendo um dos principais jogadores da competição. Portugal tinha como destaque o brasileiro Deco, ídolo do Barcelona, que havia conquistado a dupla cidadania em 2003. Em 2010, a lista ficou ainda mais impressionante. Portugal contou com 4 brasileiros: o remanescente Deco, que agora atuava no Chelsea, o zagueiro Pepe e o atacante Liedson. Já Bruno Alves, nascido em Portugal, mas com dupla nacionalidade, é filho de Washington Alves, ex-zagueiro do Flamengo, e sobrinho de Geraldo Assoviador, promessa do Flamengo, que morreu aos 22 anos em uma cirurgia de retirada das amígdalas. Portugal caiu no grupo do Brasil e os 4 enfrentaram seu país de origem no empate sem gols. Já o Japão contou com o zagueiro Marcos Túlio Tanaka, o único com origem nipônica entre os que atuaram pelo país. Tanaka foi peça fundamental na campanha que levou o Japão às oitavas de final, sendo derrotado pelo Paraguai nos pênaltis. A Alemanha contou com o atacante Kaká do Stuttgart. Kaká fez sua estreia em Copas entrando no lugar de Miroslav Klose, e 2 minutos mais tarde marcou para os alemães o primeiro gol brasileiro naquela Copa. Os Estados Unidos tinham Benny Feio Haber, carioca que se mudou para os Estados Unidos aos 6 anos. Ele ajudou os Estados Unidos a vencerem o grupo C, mas nas oitavas de final foram eliminados por Gana. Já o México contou com Giovanni dos Santos, nascido no México, mas com nacionalidade brasileira. Giovanni é filho de Zizinho, que começou a carreira no São Paulo. Zizinho é até hoje o jogador mais jovem a vestir a camisa do tricolor, com 15 anos. Em 2014, talvez o caso mais polêmico de todos. O atacante Diego Costa, que estava sendo convocado por Felipão para a seleção brasileira, optou por defender a Espanha na Copa do Mundo disputada no Brasil. Ele foi chamado de traidor por torcedores e jornalistas. Naquele mesmo Mundial, a Itália contava com Thiago Motta, que já havia jogado pelas divisões de base do Brasil. A seleção croata contava com 2 brasileiros, Eduardo da Silva e Samir. Eduardo havia se mudado para a Croácia aos 16 anos e era naturalizado. Após a Copa, ele se transferiu para o Flamengo. Já o meio-atacante Samir, que iniciou sua carreira no Atlético Mineiro, foi para o país em 2007. Os dois ficaram no banco de reservas e não entraram no jogo inaugural da Copa contra o Brasil. Celso Borges, o filho de Alexandre Guimarães, atuou pela Costa Rica. Pepe e Bruno Alves participaram de suas segundas Copas pela seleção de Portugal, assim como Giovanni dos Santos, do México, que enfrentou a seleção brasileira na fase de grupos. A Copa de 2018 marcou o recorde de brasileiros jogando por outras seleções. Ao todo foram 9 jogadores. Os anfitriões contaram com o lateral direito Mário Fernandes, ex-São Caetano e Grêmio, que já havia se recusado a defender a seleção brasileira em 2011, quando atuava pelo Grêmio. A Espanha contou com 3 jogadores: o remanescente Diego Costa, o meio-campista Thiago Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho, e o atacante Rodrigo Moreno, filho do ex-lateral esquerdo Adalberto, do Flamengo. A Polônia contou com o zagueiro paranaense Thiago Sionek, bisneto de poloneses, que na época defendia o SPAL da Itália. Portugal novamente teve Pepe Bruno Alves em sua última Copa do Mundo. Celso Borges, já mencionado anteriormente, jogou pela Costa Rica, porém sem a nacionalidade brasileira, já que ele a renunciou para optar pela nacionalidade espanhola. E pelo México, além de Giovanni, seu irmão Jonathan dos Santos foi convocado. Na Copa do Catar em 2022, tivemos 29 jogadores brasileiros. Além dos 26 convocados por Tite, a seleção portuguesa contou com 3 brasileiros. O zagueiro Pepe foi convocado para sua 4ª Copa do Mundo. O paraibano Otávio, ex-internacional, agora atuava no Porto. E o volante Matheus Nunes, que se mudou para Portugal aos 13 anos. E isso nos leva ao ponto mais interessante dessa história. Se ao longo de mais de 90 anos sempre existiram brasileiros defendendo outras seleções, a Copa do Mundo de 2026 pode bater todos os recordes. O meio-campista Matheus Nunes, que hoje atua no Manchester City, deve ir para sua 2ª Copa do Mundo. Assim como ele, o meio Otávio pode pintar novamente na seleção lusitana. O goleiro Carlos Coronel, reserva do São Paulo, se naturalizou paraguaio em 2023 e vem sendo convocado com frequência. Já Maurício, meia do Palmeiras, tem a avó materna nascida no país e decidiu se naturalizar em fevereiro de 2026, poucos meses antes da Copa. Maurício fez sua estreia pelo Paraguai no amistoso contra a Grécia, no dia 27 de março. O volante Johnny Cardoso, filho de brasileiros que se mudou para o Brasil ainda bebê e foi revelado pelo Internacional, pode pintar na seleção americana. Johnny hoje atua no Atlético de Madrid. O Canadá pode contar com o atacante Thiago Coimbra.
Nascido em Fortaleza, o atleta passou pela base do Palmeiras e atualmente joga no Göteborg, da Suécia. No Catar, pode haver até 3 brasileiros na lista final. O zagueiro Lucas Mendes, de 35 anos, que atua no Al Accra, Guilherme Torres, ex-Corinthians, que após 5 anos atuando no país conseguiu a naturalização, e Edmilson Júnior, que nasceu na Bélgica, mas atua desde 2018 no Catar. Já Niklas Eliasson, filho de mãe brasileira, tem a esperança de aparecer na convocação sueca. Eliasson participou de uma partida das eliminatórias. Ou seja, a Copa do Mundo de 2026 pode ter brasileiros espalhados por seleções da Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia. Desde Filó, campeão do mundo pela Itália em 1934, até essa possível invasão brasileira em 2026, a história mostra que em todas as épocas sempre tivemos brasileiros defendendo outras bandeiras nas Copas do Mundo. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!